Bom dia, igreja, podem sentar. Bom, como foi muito bem introduzido pelo Bernardo, lembrando só que eu ainda estou esperando o nosso jantar, né? Bom, sou Rodrigo Pape, casado com a incrível Tatiana, líder do melhor ministério da igreja. Tá vendo? Nem precisei ensaiar, já estava no jeito. Então pronto, somos líderes do Ministério de Adolescentes. Se você é adolescente e não nos conhece, tem algo errado, né? Então, por favor, nos procure no final da celebração. E eu fui desafiado pelo pastor Joel a trazer uma palavra sobre descanso. Estamos no mês do descanso. Então eu queria ler com vocês um texto de Êxodo 23, de 10 a 12. Confesso, né? Vou aproveitar, falei com o pastor Joel que eu ia fazer isso. Quando ele falou sobre falar sobre descanso, eu falei, nossa, tem um sermão de Gênesis incrível. E foi exatamente o sermão que ele pregou no primeiro domingo. Então tive que me adaptar um pouco, mas pronto. Então Êxodo 23, 10, 12, diz assim: também 6 anos semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Então o descanso, a gente viu durante todo esse mês que o descanso não é opcional. O descanso não é um luxo, é muito mais do que uma sugestão. É um mandamento do Senhor para o seu povo. É parte de um rito que Deus estabeleceu desde a criação para cuidar de nós. Então a gente já viu que o descanso também é uma resposta ao modelo que a gente vem visto na sociedade. A gente tem hoje uma sociedade que idolatra a produtividade, onde o tempo é dinheiro, onde o vício em estímulos rápidos e descartáveis faz parte do nosso hábito. A gente vive correndo, consumindo, lutando, acumulando, e a gente não para respirar, para pensar, para refletir e para confiar em Deus. Então, a ideia sobre o descanso, que já foi muito batido, é uma hora, a gente tem que cumprir, a gente tem que cumprir. Eu queria desafiar todo mundo aqui a ver o descanso como uma oportunidade, não apenas como um mandamento. Uma oportunidade da gente aprender a confiar no Senhor, exercer nossa fé, abençoar outras pessoas e ser restaurado. Então o primeiro tópico que eu queria discutir com vocês é: o descanso da terra não é punição, é cuidado. No versículo 11 a gente viu que então Deus deu uma ordem: por 6 anos o homem vai colher, vai trabalhar na terra, vai usufruir do seu trabalho, mas no 7º ano a terra precisaria deixar de ser cultivada, trabalhada pelo homem. Tem uma imagem, não sei se eu mandei, muito bom. Então aqui a gente tem um exemplo claro de um solo saudável perante um solo degradado. Só de bater o olho a gente sabe que tem diferença, né? Então um solo que não descansa, que seria o solo da direita, na agricultura a gente vê que tem várias consequências graves e progressivas ao não descanso da terra. Quando a terra não descansa, as plantas, o cultivo, ele começa a sugar todos os nutrientes da terra. E se não tem descanso, começa a haver uma escassez desses nutrientes. A escassez dos nutrientes levam as plantas, o que você plantou, a enfraquecer. Como consequência disso, ela começa a gerar frutos menos saudáveis, uma produção menor. Depois disso, se eu tenho menos nutrientes ali nesse solo, o tempo dessa sobrecarga na terra leva à morte dos organismos vivos que tem na terra. Como a gente está vendo, minhocas, fungos, tudo que está na terra começa a morrer. Depois disso, a gente acaba tendo um processo que é chamado de compactação do solo. As máquinas passando, as pessoas passando, os bois, jumentos, tudo aquilo, um solo que antes era saudável, ele começa a ser pisoteado a ponto dele começar a se compactar.
quando tem essa compactação, a chuva que devia trazer vida não começa a penetrar no solo. E os nutrientes que estão na camada superior do terreno começam a ser levados embora pela chuva. O vento, que deveria trazer vida, trazer sementes, trazer nutrientes também para o solo, acaba só tirando o resto da camada de nutrientes que tem nesse solo. O resultado final é infertilidade. Um solo esgotado, doente e morto. E o processo de restauração desse solo, às vezes leva anos, talvez décadas. Então, o preço de não descansar é perder a capacidade de dar fruto. Quem aqui já não passou por uma situação como essa? De que eu estou trabalhando e parece que eu não consigo mais produzir. Eu achei muito interessante quando eu estava discutindo com o pastor Joel sobre esse tema, que na minha cabeça, América do Sul, Brasil, o que mais se vende é que o descanso é perda de tempo. A gente tem que produzir, tem que conquistar. E eu falei, a sociedade prega isso. Ele falou, não, na Europa não é assim não. Na Europa prega-se muito o descanso. Nós temos leis que protegem isso. Então, eu falei, ok, eu preciso olhar com outro prisma para esse ponto. E eu entendo que realmente o cuidado com a saúde mental, o cuidado com o descanso se tornou um tema urgente na nossa sociedade como um todo. Quem aqui nunca ouviu falar de um termo como burnout? Esgotamento. É algo que já é corriqueiro, está no vocabulário. Se eu perguntar para o meu filho, ele vai saber o que é burnout. Já ouviu falar pelo menos? A Comissão Europeia aponta que 89% das pessoas consideram que promover saúde mental é tão importante quanto promover saúde física. Uau! Nunca se falou tanto sobre isso nos dias de hoje. Mas a gente tem um contraste. Falamos sobre descanso, mas não vivemos o descanso. A gente promove o autocuidado como um discurso, mas alimentamos ritmos que nos consomem. Tudo gira em torno da produtividade, da performance, do acúmulo. E mesmo quando o custo é alto, insistimos em manter esse ritmo, ainda que isso sacrifique todas as áreas da nossa vida. Deus nos mostra um caminho diferente. Se a gente não aprender a descansar, se a gente não cultivar pausas intencionais no meio da correria que a gente vive, nós vamos nos tornar essa terra infértil. Nós vamos perder a nossa capacidade de frutificar. Por fora, talvez a gente pareça super produtivo. Uau! Família Papa incrível. Amém. Mas, às vezes por dentro, a gente está empobrecido, seco, vazio. Então, cedo ou tarde, se a gente não mudar esse comportamento, essa infertilidade vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Nossos relacionamentos, nosso ministério, nossas emoções, até a nossa fé. Por isso a gente precisa voltar a reconhecer que o descanso é uma forma de cuidado, não uma punição. É sabedoria vindo de Deus. É obediência à ordem de Deus que nos conhece melhor que nós mesmos. Acima de tudo, é o meio pelo qual o Senhor nos preserva e nos renova. Então a gente precisa aprender a separar tempo, a se desconectar, a se render a Deus. O descanso não é uma perda na sua vida. É a preservação da sua capacidade de dar fruto com fidelidade, profundidade e constância. Então, às vezes a gente vê na nossa vida sinais de que a gente já está chegando nessa situação de terra infértil. Às vezes a gente se sente vazio, às vezes a gente trabalha, a gente vem na igreja, a gente está aqui operando, e às vezes a gente sente que algo está errado. E às vezes é o Espírito Santo falando para o seu coração, olha, você precisa parar um pouco. Isso está te fazendo mal. Isso vai trazer consequências para a sua vida. O descanso é uma oportunidade, né, de eu exercer uma atitude de rendição. Então, o descanso é uma atitude de rendição. Descansar, conforme a Bíblia diz, não é só uma pausa estratégica. É uma expressão profunda de rendição.
Quem aqui nunca pensou, acho que só deve ser eu, né? Se eu parar, quem que vai prover? Se eu deixar de trabalhar, se eu folgar um sábado, quem que vai pagar minhas contas? A gente acaba tendo a falsa ilusão de que o sustento, ele está diretamente associado ao meu esforço. Eu trabalho, eu que recebo. Mas o sustento é do Senhor. Deus dá o privilégio do seu empregador abençoar a sua vida. Então ele abençoa a vida do teu empregador, que vem para você as bênçãos. Você recebe, porque o Senhor provê na sua vida. Não é fruto exclusivo do nosso trabalho. Jesus confronta essa ideia de que é do nosso trabalho no texto de Mateus 6, 24 e 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Desculpa. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais do que a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém. Então Jesus nos lembra que a vida é mais do que comida e o corpo é mais do que roupa. Os lírios não trabalham e mesmo assim florescem. Que os pássaros não plantam, mas jamais ficam desamparados. Essa é a lógica do reino. O descanso revela de quem de fato esperamos o sustento. Quando obedecemos ao mandamento do descanso, quando deixamos de trabalhar, quando a gente escolhe não produzir, a gente sai de uma fé teórica para uma fé prática. É um sinal onde eu estou falando para Deus, eu sei que meu Deus é fiel, eu sei que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu estou falando para Deus, eu decido confiar em Ti. Eu decido confiar que todo sustento vem de Ti, que o Senhor provê a minha casa e o Senhor não vai me desamparar. E que não sou eu que faço isso, mas é o Senhor. Assim, o descanso ele deixa de ser uma pausa produtiva e passa a ser um lugar de rendição e adoração. Um espaço onde Deus não apenas cuida de nós, mas nos transforma enquanto cuida. Amém? Eu achei muito interessante essa coisa que ele fala sobre a terra trabalha 6 anos, descansa 1. O homem trabalha 6 dias, descansa 1. E algo que quando eu estava preparando o estudo, saltou aos olhos, né? Que o descanso é também uma oportunidade para abençoar outras pessoas. E eu confesso que eu nunca tinha pensado dessa forma. E lembrei de várias histórias onde eu vacilei nessa parte, né, amor? Bom, o mandamento, ele nunca foi só individual. A gente tende a achar que o descanso é só para nós. Mas o descanso da terra, por exemplo, beneficiava os pobres, os animais, e o descanso do homem alcançava os seus animais de carga, suas ferramentas, os seus servos e até o estrangeiro que habitava com eles. Era uma mensagem clara que quando uma pessoa descansa,
outros ao redor também são abençoados. Deus não instituiu o descanso como um benefício pessoal, como algo único, mas como um gesto de misericórdia e justiça. A pergunta é: como você tem usado o seu descanso? Eu, como líder de adolescentes e de jovens, no começo do nosso ministério, casado, muitos adolescentes viviam em casa. Porque, continua ainda, né? Continua ainda. Mas eles viviam em casa no final de semana, viviam durante a semana. Era algo que fazia parte da nossa cultura, antes até de eu casar com a Tati. Sempre tinha adolescente na casa da minha mãe. Sempre tinha um D lá em casa. Agora, minha mãe ficava brava porque ela fazia a compra do mês. Eles iam dormir em casa e acabava. Acabava as Coca-Colas, acabava tudo. E eu tinha essa cultura em mim. Porque ter adolescente em casa é discipulado. Ter adolescente em casa é a oportunidade de investir na vida de alguém. Mas eu continuei com essa cultura. E às vezes eles falavam: a gente vai para sua casa esse final de semana. E eu falava: top! Só que eu não olhava para Tati, que trabalhou a semana inteira, que estava cansada, que estava exausta. E às vezes só queria ficar com o pé dela para cima. E eu não falava com ela. Eu só chegava: eles estão chegando. E eu via uma esposa frustrada. E eu não entendia. Como? A gente está servindo. Mas eu não estava olhando que a minha falta de descanso afetava a vida dela. Eu não estava me importando com o descanso na vida dela. Eu estava me importando só em servir. Isso está errado. A gente não pode agir dessa forma. O descanso não é só individualista. Hoje a gente fala: é meu tempo. Eu preciso desligar. Eu preciso viver. Eu preciso sentar aqui e ver o meu jogo. Mas será que a gente não pode pensar um pouco além? Será que quando a gente descansa, a gente também está permitindo que outros descansem ao nosso redor? Nosso descanso pode ser bênção para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colegas. Quem já teve um chefe que não queria parar entre o Natal e o Ano Novo? Afetou sua vida. A falta de descanso afeta a vida dos outros. Quantos pais dizem estar descansando com seus filhos, mas passam o tempo todo com o celular na mão? O telemóvel está ali o tempo todo. Chegou um WhatsApp, preciso ver. Eu tinha um péssimo hábito de estar na mesa, em uma refeição, vibrava o celular, eu parava para ver. Eu não conseguia me desligar. Quantos maridos se sentam ao lado da esposa, mas não se conectam com ela? Porque ela está ali disposta a passar tempo com você e você está de olho ali no noticiário. Você está de olho no futebol. O desafio aqui não é você deixar de ter esses momentos, mas é, por que não pensar numa forma da gente compartilhar esse descanso? De eu não só, beleza, eu queria muito ver o esporte em Benfica, top, show. Amor, depois do jogo, vamos fazer uma coisa juntos? Vamos descansar junto. O que você quer ver? O que você quer fazer? Porque o homem gosta de fazer coisa. E às vezes a mulher só quer estar junto. Às vezes ela só quer estar ali com a sua presença. E às vezes a gente priva. Porque ela não gosta de futebol, então eu vou para o meu quarto assistir. Vou viver minha vida, vou ter meu descanso. Eu preciso descansar, trabalhei a semana inteira. Precisa sim, irmão. Mas por que não fazer isso em família? Por que não, de vez em quando, mudar a forma como a gente descansa? A gente precisa recuperar a beleza do descanso compartilhado. Parar juntos. Rir juntos. Renovar as forças em comunhão e não apenas no isolamento. O descanso não tem de ser egoísmo. Pode se tornar um presente que oferecemos aos que mais amamos. Então, quando Deus colocou essa ordem sobre o descanso do 7º dia do homem, Ele estava protegendo até o estrangeiro. Ele estava protegendo os escravos, os servos. Estava protegendo até os animais. O meio de sustento do próprio homem. Era um cuidado.
E o nosso desafio como igreja é se questionar como que eu tenho usado esse descanso. Como que eu tenho abençoado a minha família, a minha comunidade. Como que eu tenho descansado, mas ainda assim compartilhado isso com os que estão perto de mim. O descanso deve ser intencional. Descansar não acontece por acidente. Assim como todo trabalho exige organização, o descanso também exige intenção. É curioso como quando a gente vai tirar férias, a gente passa horas procurando voos mais baratos, né? Procurando estadias baratas, comprando ingressos, planejando. A gente planeja o descanso, a gente planeja a viagem das férias incrivelmente. Porque às vezes a gente pensa que a única forma de descansar é viajando. No trabalho, a gente organiza a nossa agenda. Tem gente que no sábado já está lendo os e-mails para na segunda-feira já começar o dia no 0 a 0. Planeja, não, minha semana inteira já está planejada. Time box, está tudo ali, tudo que eu tenho que fazer. Até a hora que eu vou no banheiro está programado ali o horário. Mas na hora do descanso, a gente é negligente. Então, o resultado de que a gente fala assim, não, eu vou ver se dá para eu descansar. Se for possível, eu descanso. Não, lá na frente eu vou descansar sábado, não vou fazer nada, não vou marcar nada. Mas é muito previsível o resultado. Muitas vezes a gente não consegue descansar. O tempo escapa, o tempo voa. Sempre fica para depois. Ou às vezes não acontece. A verdade é que o descanso precisa ser cultivado com uma disciplina espiritual. Eu preciso intencionalmente prover momentos de descanso na minha vida. Não apenas desejar o descanso, mas priorizar o descanso. Não deve ser apenas esperado, mas planejado. Efésios 5, de 15 a 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, imaturos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo nos exorta a viver com sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso inclui saber quando é hora de trabalhar, mas também quando é hora de parar, respirar e recobrar o fôlego. O descanso faz parte de uma vida equilibrada diante de Deus. Sem planejamento, o descanso vai se perder. Muitas vezes, mesmo quando a gente consegue parar fisicamente, a gente não para de verdade. Um dos maiores ladrões de descanso hoje em dia é o uso descontrolado de redes sociais. E eu, como líder de adolescente, posso falar, é um tema complexo. Um dia eu cheguei com um adolescente, já era acho que 2 da manhã, a gente na minha sala, e eu falei, pega seu celular aí e vamos ver tempo de uso. Já estou escutando risos. Falei, tempo de uso, vamos ver quanto tempo você usa seu telemóvel. E em que você usa seu telemóvel. Eu me assustei quando eu vi uma realidade de 5 horas de uso do Instagram. Eu perguntei, isso é na semana? Não, é no dia. 5 horas de Instagram. E eu virei para outro adolescente que estava junto. Que a festa é legal quando tem mais de um, né? Perguntei, deixa eu ver teu telemóvel. Não, meu tempo é menor, são 3 horas. Eu falei, uau. Você gastou 3 horas do seu dia no Instagram. Rolando. E você vem falar para mim que não tem tempo para ler a Bíblia? Que não tem tempo para buscar o Senhor? Como assim? Muitas vezes, a gente está nesse ciclo, pulando de vídeo em vídeo, consumindo conteúdo sem parar. Nosso corpo está parado, estou descansando, estou aqui deitado, não estou trabalhando. Mas a nossa mente continua acelerada, sem pausa, sem silêncio, sem restauração. Na época dos nossos avós, bisavós, meus, né, porque eu já tenho uma certa idade, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha muitas vezes energia elétrica. E algo muito comum de se ver era senhorinhas à tarde, contemplando, olhando a criação de Deus, olhando um campo, olhando alguma coisa. É um tempo onde a mente está parada, mas muitas vezes o Senhor está ministrando. Quem já teve a oportunidade de ficar olhando para um campo lindo, admirando a criação do Senhor?
Eu adorava ir para a praia, a gente morava no litoral. Eu adorava sentar e ficar olhando o mar. Ficar contemplando a criação do Senhor. Distração não é descanso. Se não formos intencionais, vamos terminar os nossos momentos livres ainda mais cansados do que começamos. A gente tem essa impressão, eu dormi, eu descansei, eu parei, mas eu continuo cansado. A minha mente não para. E eu preciso acalmar, aquietar minha alma. Então, como tem sido o nosso descanso? A gente tem tratado com seriedade o descanso? Como algo da parte de Deus, do Senhor? Ou a gente tem deixado ele ser empurrado para os cantos da nossa agenda como algo opcional? Se der o descanso. Eu estou aqui parado, estou descansando, mas estou aqui pensando no trabalho. Eu estava falando com a Tati, né? Eu vou ler um livro. A Tati falou para mim, vou ler um livro. Mas não era só ler um livro por prazer, para aprender algo novo. Não, eu vou ler um livro porque daqui eu vou tirar um estudo que eu vou usar no próximo QC. Até o momento da leitura está sendo não um prazer, mas um trabalho. E a gente precisa aprender a descansar. Porque senão a gente vai se tornar como a terra a terra infrutífera. Qual é um dos teus bens mais preciosos? Se você pensasse agora de tudo que você tem na sua vida, qual é um dos bens mais preciosos da sua vida? Eu sei que o Senhor é o nosso bem mais precioso. Amém? Glória a Deus pelo sacrifício dele na cruz. Mas se perguntasse qual é um dos seus bens, às vezes alguém pode falar, olha, graças a Deus eu consegui acumular muita riqueza. Eu tenho dinheiro para resolver qualquer problema. Às vezes, um dos meus bens mais preciosos é meu trabalho. Eu conquistei aquela vaga que eu sempre sonhei desde criança. Cheguei no topo da minha carreira. Consegui. Às vezes eu tenho posses incríveis, eu tenho patrimônio, eu tenho uma saúde inabalável, tenho uma esposa fantástica, é verdade. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. Eu queria pensar num outro bem precioso que nós temos, que é o tempo. Todos nós recebemos a mesma medida diária. 24 horas, 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. Por mais que você ache que o pastor Joel tem 36 horas no dia dele, não, ele tem as mesmas 24 horas que você. Todos temos a mesma quantidade de tempo. Cada segundo é um investimento. E você precisa aprender isso hoje. A gente desperdiça o tempo. E a gente não encara como um investimento. A gente pode usar o tempo com sabedoria, ou desperdiçá-lo sem perceber. Uma coisa é certa, é concreta. O tempo não volta. O tempo não volta. O texto de Tiago 4,14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois desvanece. A gente acha que tem o controle do tempo, mas ele escapa pelas mãos como se estivesse ocupado demais para perceber. Somos como uma névoa, como o Tiago fala, frágil, passageiro, breve. O salmista, em Salmos 90:12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Contar os dias não é apenas reconhecer que a vida é curta, mas aprender a vivê-la com propósito e com temor. Por isso, de novo, como tu tens usado o seu tempo? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem investido o fôlego que Deus te deu? Talvez
Você tem a dificuldade de descansar por medo da falta de sustento. Você tem pânico. É difícil se render. Talvez você nunca teve a oportunidade de parar. Talvez você nunca reconheceu que você precisava parar, que isso te faz mal. Talvez ninguém nunca te ensinou isso, que é importante parar. Eu lembrei aqui de um exemplo. Teve uma época na minha vida que eu trabalhei muito. E trabalhava muito e não era porque era só necessário, mas eu tinha uma meta. Eu quero crescer. Quero subir de cargo, eu quero me destacar. Então sempre que alguém perguntava, tu pode trabalhar no final de semana? Topo. E teve uma época que a gente teve um projeto muito grande, que estava atrasado, para variar, a TI sempre está atrasado, né? E eu trabalhava todo dia, das 9 até 11 horas, mais ou menos. Às vezes meia-noite, 1 da manhã. Ia para casa, tomava um banho, dormia e voltava outro dia de manhã, a mesma coisa. Só que eu trabalhava sábado e domingo. E chegou uma hora que eu já não sabia mais que dia era da semana. Eu já perdi a noção de que dia eu estava. A gente estava namorando. E eu lembro que um dia, às vezes eu conseguia sair às 8 horas. Uau! Chegava em casa correndo, tomava um banho, pegava o carro do meu pai e falava, vou ver a Tati. Que eu quero passar tempo com a minha namorada. Chegava lá, a gente comia alguma coisa. Vamos assistir um filme. Era ligar a TV e eu capotava. Dormia. Não conseguia nem ver o início, já dormia. E a Tati suportava um tempo. E ela olhava e falava, Rô, você está cansado. Você precisa descansar. Eu falava, não, eu estou bem. Dá um pouquinho, eu vou lavar o rosto. Porque eu queria estar com ela. Mas ela estava preocupada com a minha saúde. Eu amo você, quero estar com você. Mas eu quero estar com você bem. Você precisa descansar. E na época eu nem me ligava no tamanho da seriedade disso. Meu pai deve estar vendo agora online, deve estar falando, meu Deus. Eu saía às vezes tarde da casa dela, cansado, dirigindo. E eu penso, caramba, e se eu tivesse batido o carro? E se eu tivesse colidido com outra pessoa? A minha imprudência poderia gerar consequências na vida de outras pessoas. A gente pensa que é só acidente, que é só caos, como eu estou falando agora. Mas é como eu falei, será que a tua família está descansando contigo quando você descansa? Será que o tempo livre que você tem, que você poderia estar investindo na vida dos seus filhos, investindo na vida do seu marido, da sua esposa, você não está desperdiçando com Netflix? Nada contra, estou assistindo Stranger Things. Não dê spoiler, por favor. Estou na 3ª temporada ainda. Mas se eu só faço isso, se eu só invisto meu tempo nisso, é algo que eu não vou voltar. É algo que eu estou gastando e que eu não vou ter retorno algum. Talvez agora, neste momento, você está percebendo a forma como você investe seu tempo. E como isso tem afetado tudo à sua volta. Sua alma, sua família, sua comunhão com Deus. Mas hoje a gente tem uma oportunidade na nossa frente. É o Deus do recomeço. A gente pode recomeçar. A gente pode apertar o reset de colocar o tempo nas mãos daquele que governa o tempo. A gente pode continuar com a tendência de querer continuar lutando sozinho, sustentando tudo sozinho, vivendo no nosso ritmo louco. Ou a gente pode entregar tudo no controle do Senhor. Ele é o Criador do tempo, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele nos convida a viver com sabedoria. Às vezes você fala, Rodrigo, você não sabe como está a minha vida. Está um caos. E realmente, quando a gente decide colocar as coisas na mão do Senhor, começa um processo. E às vezes a terra está tão seca que vai levar um tempo.
Mas todo o processo tem início, meio e fim. O importante é o processo começar. Por mais difícil que seja. Talvez a restauração do cansaço vai ser um processo difícil na sua vida. Assim como a Teco foi sobrecarregada, precisou de muito tempo para se recuperar. Talvez a sua alma precise de dias, semanas. Tem feridas que demoram anos para ser curadas. Algumas feridas são profundas. Algumas áreas da nossa vida exigem paciência. A transformação, a libertação de um vício não é algo que acontece instantaneamente, é um processo. Eu preciso confiar no Senhor, eu preciso lembrar que o sustento vem dEle. Eu preciso entender que a maneira como eu tenho vivido a minha vida tem sido destrutiva para mim e para minha família. Tudo começa com um passo. Parar, confiar e descansar em Deus. O convite hoje é esse: a gente aprender a viver os nossos dias com sabedoria. Que a gente possa render o nosso tempo ao Senhor e que a gente possa encontrar descanso nele. Aquele que prometeu renovar os cansados e fortalecer os que nele esperam. Eu já estou encerrando e eu gostaria de ler um versículo que não está no script, porque às vezes as coisas são de improviso. E ontem eu realmente pensei nisso aqui, eu falei, caramba. Então, se a sua vida está num momento difícil, se você está entendendo, ok, eu entendi, eu preciso confiar no Senhor. Eu queria te trazer um pouco então, quem é esse Senhor que a gente está falando? E eu vou ler o Salmo 139. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta. Puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado demais para que possa atingir. Por onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. E se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Se eu disser, as trevas me cobrirão, e a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para ti, e a noite resplandece como o dia. Pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entrecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se os contasses, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Deus é bom. Deus é bom. Ele nos formou, nos criou e tem tudo nas mãos dele. Amém? Obrigado.